Meu nome é Camila Salles, eu sou fisioterapeuta e terapeuta de saúde integrativa e vim aqui hoje para falar sobre os florais de Bach. O que são os florais de Bach? São 38 essências de flores, extraídas das flores, que atuam nas nossas emoções. O foco desse tratamento é no ser, na essência do ser humano, e não nas doenças e manifestações que eles apresentam. Dr. Eduard Bach foi uma criança extremamente sensível ligada à natureza, e ele sempre ficou tocado com o sofrimento e as dores das pessoas que moravam lá na cidade dele. E isso estimulou que ele fizesse o curso de medicina, e assim o fez. Se tornou um médico muito humano, muito atencioso, que focava nas emoções das pacientes. Ao longo da sua trajetória, ele observou que a saúde mental fazia uma enorme diferença na resolução das doenças físicas. Ele ficava curioso pensando como essa pessoa pensa, como ela se motiva na vida, qual é a reação que ela tem diante da dor, da dificuldade que ela está passando. Ele começou a perceber que tudo isso interferia na resolução da saúde daquela pessoa. Porém, com 31 anos, Dr. Eduard Bach foi diagnosticado com uma doença grave. Eles lhe deram 3 meses de vida apenas. O que ele fez? Ele se recolheu e foi estudar. Foi se reencontrar com ele mesmo, ver tudo que ele tinha vivido durante esse trajeto aí da medicina. E ele descobriu o seu propósito. Através do autoconhecimento, da autoconexão com a própria essência, ele descobriu que ele era uma ferramenta nesse universo para trabalhar e descobrir mais sobre as emoções e os comportamentos humanos. Com isso, ele descobriu a cura da sua doença. Depois disso, ele voltou a trabalhar como médico, voltou a atuar na medicina, mas aos poucos ele foi percebendo que ele queria estudar mais a parte de plantas, a parte mais fitoterápica, a parte mais de herbalista, e ele começou a estudar as flores. Daí ele descobriu que as flores tinham a capacidade de reverter quadros emocionais, trazer uma experiência negativa em uma experiência positiva. Com isso, ele destacava que o despertar emocional, o despertar do autoconhecimento, fazia florescer a nossa farmácia interior e com isso trazia a nossa cura física e emocional. O paciente se torna um buscador da sua própria verdade, ele faz um mergulho no seu ser e com isso ele se cura. Porém, o autoconhecimento não é um processo fácil, é um processo que a gente está trabalhando diariamente, que a gente encontra com as nossas dores, com as nossas sombras, com os nossos sofrimentos internos, as nossas emoções mais escondidinhas. O autoconhecimento vai ali no meio buscar tudo aquilo. E aí é um processo doído, é um processo doloroso e que nem sempre é fácil fazer sozinho. Então é importante buscar profissionais de saúde para te ajudar nesse trajeto, e com isso florescer mais e descobrir o seu propósito de vida, como fez o Dr. Eduard Bach. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês. A saúde depende de estarmos em harmonia com nossas almas. Olha que bonito, É importante a gente estar em equilíbrio com relação ao que a gente sente, com relação ao que a gente pensa e com relação ao que a gente age, que a gente faz, para que a gente tenha saúde. Se a gente pensa e sente de um jeito e faz outro completamente diferente, a gente sai de um ciclo de harmonia e aí a gente adoece. Em seus estudos, ele percebeu 7 características de personalidade, que são elas: o medo, a insegurança e a incerteza, falta de interesse no presente, solidão, hipersensibilidade às influências e ideias externas, desespero e cuidado excessivo com os outros. E aí, em cada uma dessas famílias, dessas características de personalidade, ele foi selecionando flores e cada flor tinha uma especificidade diferente. Por exemplo, na personalidade medo, na família do medo, ele tinha Mimulus, Rock Rose, Cherry Plum, Aspen e Red Chestnut. Cada flor dessa tinha uma característica específica. E eu vou detalhar para vocês a flor Mimulus, aqui, ó. E ela tá muito
voltada para coragem, para a gente ser quem a gente realmente é, para a gente enfrentar o que a gente teme. É uma plantinha que estimula a nossa espontaneidade, a nossa colocação como ser humano. E com isso, com a sua capacidade de se colocar melhorada, você melhora inclusive o seu sistema imune, né? É uma planta que resolve medos concretos. Por exemplo, medo de avião, medo de adoecer, medo de barata, medos bem específicos. O Mimulus vai estar trabalhando esse tipo de medo. Já o Aspen, que é esse aqui, ó, vai trabalhar medos desconhecidos, ou seja, medo, a sensação de medo vem, mas você não sabe especificar bem por que você está sentindo esse medo. A família da personalidade incerteza e insegurança vão ser os florais Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbeam e Wild Oat. Eu vou falar um pouquinho do Gentian, que é aquele floral que faz a gente voltar a ter fé, a confiar na providência divina. Olha que lindo! É uma flor maravilhosa, como vocês podem ver, e ela traz ânimo para que a gente possa vencer os nossos obstáculos, traz otimismo para a nossa vida, gera confiança, segurança. É um floral que faz com que a gente possa concluir as nossas metas. Olha que legal, existem aquelas pessoas que começam uma coisa, começa outra, e o Gentian, ele tem essa expertise de ajudar a pessoa a finalizar aquilo que começou. Bem interessante, né? A família da falta de interesse no presente, para aquelas pessoas que são mais ou mais ansiosas ou mais depressivas, né, que não estão no momento presente, vão ser Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, Olive, White Chestnut, Chestnut Butt e o Mustard. Eu vou falar um pouquinho sobre o White Chestnut, que é uma planta linda. Vocês podem ver aí, ela é branquinha, tem umas manchinhas vermelhinhas, né, meio rosadas, e ela traz clareza, ela traz calma para nossa mente. Melhor não tem, né? Maravilhoso. E ela diminui também aquele congestionamento de pensamentos, aqueles diálogos internos que a gente tem ao longo da vida, né? Então ela diminui tudo isso. E aí facilita a nossa entrega para dormir, ajuda quem tem insônia, ajuda quem tem dor de cabeça, de tanto ficar pensando, sendo racional o tempo todo, né? O White Chestnut também alivia na fixação de determinados assuntos, aquela pessoa que fica remoendo aquele assunto. Então, é um floral excelente para ajudar nessa questão da calma mental. A personalidade solidão vão ser essas plantas aí agora que a gente vai ver: Water Violet, Impatience e Hitter. Eu vou falar sobre Impatience, que é essa florzinha parecida com uma orquídea, né? Bem pequenininha. Ela traz pra gente paciência e gentileza pra gente poder esperar a hora certa das pessoas, diferente dos tempos diferentes, né? O meu tempo e o tempo do outro. Relaxa a pessoa que é muito tensa, que se cobra muito, que é muito nervosa, agitada, ansiosa. Esse floral Impatience ajuda muito a você respeitar o tempo do outro e com isso gera uma melhor relação com as pessoas. A família de hipersensibilidade às influências que vão ser Agrimony, Century, Walnut e Holly. Eu vou falar sobre o Holly, que ajuda a enfrentar as contrariedades da vida. Ela ajuda a gente a aceitar e transformar aquelas injustiças que a gente vê contra a gente, né? Aquelas situações em que a gente é meio perseguido. Então alivia o nosso coração, alivia aquela angústia, aquele sentimento ruim que fica no peito, né? Com isso ela nos reconcilia com a vida, auxiliando nas nossas relações com a gente mesmo e com o outro. A família do desespero são essas 8 plantinhas aqui. É importante notar que como é o formato dessas plantas, né? O desespero, ele precisa de quê? De suporte, de união. Olha o formato dessas plantinhas. São plantinhas que estão sempre próximas, uma debaixo da outra, como se fossem cachos, né? A maioria delas. E o Dr. Eduardo Bach teve essa sensibilidade em visualizar tudo isso. Os florais vão ser Larch,
Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak e o Crabapple. Eu vou falar para você sobre o Willow, que é uma plantinha que traz o otimismo para a nossa vida, leva o nosso entendimento diante das decepções da nossa vida, a gente começa a compreender melhor os processos de vida, né? Desperta a nossa alegria e desperta a percepção mesmo de que a gente é responsável pela nossa própria felicidade, pela nossa vida. Nós somos os atores principais, né, da nossa vida, então nós somos atuantes, devemos ser atuantes, e nos tira um pouco da posição de defensiva, né, de se defender o tempo todo das pessoas. É um floral que nos acalma nas relações, e aí ele melhora o nosso astral, dissolve amarguras, mágoas que a gente guarda no coração. Nós temos aí também mais uma personalidade, que é o cuidado excessivo com os outros, naquela preocupação, aquele excesso de preocupação com os outros. A gente tem essas plantinhas aí: Chicory, Vervain, Vine, Beech e Rockwater. O Rockwater é o único floral que não vende flores. São águas, né, das nascentes lá da região onde o Dr. Eduardo Bach morava, e ele percebeu que essas águas tinham um efeito curativo. Então ele resolveu incluir na família de florais de Bach. Eu vou falar para você sobre o Vervain, que é essa plantinha aqui, que traz entusiasmo perante o que acreditamos. Ela redireciona a nossa energia gasta de forma desnecessária para alguma coisa que realmente faça sentido. Ela nos faz perceber que existem outros pontos de vista diferentes dos nossos, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Acalma as nossas emoções, ajuda a gente a ouvir o outro, traz mais clareza dos pensamentos, dos sentimentos, né? Geralmente ajuda muito aquelas pessoas que são tensas, que têm dores na região de ombros, pescoço. Além dessas famílias de florais, a gente tem também o Rescue Remedy, que é esse aqui. Esse não é um floral de tratamento, é um floral de emergência, um floral de situações agudas. Por exemplo, a pessoa acabou de bater um carro, aconteceu uma notícia, né, diferente, assim, muito aguda, alguma coisa grave. Então sempre é importante ter o Rescue Remedy na bolsa para esses casos assim mais agudos, mais emergenciais. E eu termino a nossa aulinha de hoje com uma frase do Dr. Eduardo Bach que eu acho muito bonita, que é: cada um de nós tem o poder da cura, porque todos nós temos no coração amor por alguma coisa, pelo nosso próximo, por animais, pela natureza, pela beleza, e cada um de nós deseja proteger e ajudar a melhorar o que amamos. Bacana, né? Então, faz a gente refletir aí a amorosidade que a gente tem dentro de nós, a empatia que a gente tem dentro de nós. A gente só precisa despertar para isso, né? Muito obrigada por vocês chegarem até aqui comigo. Professora Célia, muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bem? Um grande beijo. Tchau, tchau.